Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra no coração de Deus para a sua vida. Espero que você possa ser muito edificado, que Deus possa te alcançar e te trazer o entendimento daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu vou estar postando aqui um vídeo de um amigo meu, um grande amigo, o pastor Erics, que ele vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus. E antes de iniciar esse vídeo, eu queria também deixar uma palavra para você, para a sua vida, para poder te edificar, para você poder meditar e refletir. Uma palavra que está lá no livro de João, capítulo 10, versículo de 1 ao 5, eu vou estar lendo para vocês aqui. Espero que vocês possam ser muito ministrados pela palavra. Na minha versão, diz assim: em verdade eu vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Lá no versículo 27, vai dizer assim: estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Amém? Gente, essa palavra, quando Jesus deixou essa palavra para a gente, Ele estava literalmente dizendo para mim e para você que Ele é o pastor, que Ele é essa porta, é através dele que a gente entra e sai em qualquer lugar. Então, a minha pergunta para você hoje é: qual a voz que você tem escutado? Qual é a voz que você tem dado ouvido? Qual é a voz que tem te direcionado? Eu quero te dar um conselho: medite na palavra, busque na palavra de Deus a orientação daquilo que Deus tem para você. Se volte novamente para a palavra de Deus. Não se abale por causa das situações que estão acontecendo na sua vida, mas saiba que a resposta para aquilo que você está precisando, para aquilo que você está buscando, vai vir da palavra de Deus. Deixa, sabe assim, novamente Jesus trazer o amor dele sobre a sua vida, derramar um pouco mais desse amor, derramar um pouco mais daquilo que ele tem para você. Você é a pessoa mais importante que existe para Deus. Você é a pessoa mais importante que existe para Deus. Não existe outra pessoa mais importante do que você. Você que está assistindo esse vídeo, você que futuramente vai assistir. Você é uma pessoa que nasceu para que Deus possa se manifestar na sua vida através da presença dele. Amém? Então, se atente para a voz que você está ouvindo, sabe? Volte a ouvir a palavra de Deus, volte a ouvir as pregações, volte a ouvir aquilo que Deus ele tinha te direcionado, se fortaleça novamente, se enche do Espírito Santo novamente, deixa Ele edificar a sua vida. Amém? E saiba que, como a palavra diz no versículo 27, Ele é o seu dono, Ele é o seu pastor, Ele é aquele que cuida de você, e Ele é o único no mundo, que pode te trazer a vida eterna, ou que pode te dar a vida eterna. Se você quer saber como alcançar a vida eterna, a palavra acabou de falar para você. João capítulo 10, versículo 28. Dou-lhe a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Saiba que ninguém tem a capacidade de arrancar você da mão de Deus. Nem o nosso maior inimigo, que é o diabo. Amém? Então eu quero que você literalmente reflita. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ouvir a palavra, volte a meditar na palavra. Volte, sabe assim, a desejar o amor dele por você. Porque eu tenho certeza que você vai ser muito surpreendido e você vai ser muito edificado. Eu quero aqui deixar essa palavra, espero que você possa ser alcançado, que você possa ser surpreendido pelo amor dele, e que sempre que você precisar, se volte para a palavra de Deus. Amém? Vamos para o vídeo. Essa palavra é uma palavra que eu tenho certeza que vai te edificar, do pastor Erics, um grande amigo meu, um homem de Deus, que eu tenho caminhado junto. Até mais e até o próximo vídeo. Oi, meu nome é Erics e eu quero falar com você alguns minutos sobre esse assunto de amar ao nosso próximo. Eu tenho certeza de que você já ouviu essa expressão várias vezes, porque no cristianismo e nos escritos bíblicos essa expressão aparece muitas vezes. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E não somente Jesus, mas os seus discípulos nas epístolas reforçam esse ensinamento de que todos aqueles que seguem a Jesus devem demonstrar amor uns aos outros.
Mas o que eu quero conversar com você é provavelmente um dos maiores empecilhos para que a gente consiga cumprir esse mandamento de Jesus, que é literalmente a dificuldade do ser humano de colocar o outro acima de si mesmo. Por causa da nossa pecaminosidade e da nossa natureza pecaminosa, por natureza, nós temos a tendência de literalmente nos colocar no centro de todas as coisas, esquecendo das pessoas ao nosso redor, onde o mais importante é que a nossa vontade, os nossos desejos sejam satisfeitos. Mas o que Jesus veio para ensinar aos seus discípulos é que nós devemos olhar ao próximo, as pessoas ao nosso redor, como sendo mais importantes. E eu quero ler isso com você na carta de Paulo à igreja de Filipos. Então, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui está muito provavelmente a nossa maior dificuldade de amar ao nosso próximo. É nós não conseguirmos ter uma visão correta da pessoa que está na nossa frente. Jesus tenta colocar nos seus discípulos o entendimento de que nós somos servos. E a posição de servo literalmente coloca a posição do outro acima de si mesmo. Porque o ato de servir necessariamente implica de que a pessoa que você está servindo é mais importante do que você. E infelizmente o que a sociedade nos ensina, não somente atualmente, mas desde a época dos discípulos de Jesus, é que a pessoa mais importante é aquela que está sendo servida. Mas Jesus repreende nos ensinando de que no reino de Deus, a pessoa mais importante, ela é aquela que serve a todos. E ele diz que se você quer ser o primeiro, você deve ser o último. E aquele que busca ser o mais importante deve servir a todos. Por isso, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, você precisa orar e pedir ajuda do Espírito Santo para consertar um desses conceitos e cosmovisões pecaminosos, onde nós somos o centro de todas as coisas. Você precisa orar e aprender com Jesus a começar a enxergar todas as pessoas do seu cotidiano. Sua esposa, seu pai, seus amigos, a pessoa que te serve o seu almoço, o seu chefe, as pessoas que trabalham para você, literalmente você conseguir enxergar todas as pessoas que você encontra como superiores a você e assim dignas de serem servidas. Enquanto você não conseguir ver as pessoas como superiores a você e dignas de atos de amor, dificilmente você vai conseguir amar o seu próximo, porque você vai estar sempre esperando de que o próximo te sirva e te veja como superior a ele. E a segunda coisa que é extremamente difícil para que nós venhamos a amar ao nosso próximo é nós estarmos completamente perdidos com a nossa agenda, os nossos afazeres, as nossas contas, a minha vida, a minha casa, o meu emprego, o meu sonho. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos não considerar somente aquilo que é meu, mas também considerar aquilo que é do próximo. Ou seja, você precisa ter na sua mente, nos seus pensamentos, quais são os sonhos da outra pessoa, quais são os desejos da outra pessoa. Porque enquanto você estiver tão perdido naquilo que é somente seu, você não vai conseguir amar ao próximo. Para amar ao próximo, você precisa pensar naquilo que está no coração do outro. Você precisa pensar quais são os sonhos dos seus amigos. A pessoa que está te servindo algo, ela tem desejos, ela tem sonhos e projetos. E você muitas vezes nem para pensar isso a respeito dela. Parece que de alguma maneira você é a única pessoa no universo que tem sonhos e projetos. Mas Paulo diz que nós não podemos nos perder nesse egoísmo e ambições pessoais. Mas para amar ao nosso próximo, primeiro, precisamos considerar que eles são superiores a nós e assim dignos de ser atos de serviço. E a segunda coisa que o apóstolo nos ensina é que nós não podemos nos perder nas nossas agendas e nos nossos interesses próprios, mas sempre manter em pensamento e considerar aos sonhos dos outros, aos projetos dos outros. Assim nós conseguiremos lembrar de que o próximo e a pessoa na nossa frente também precisa de ajuda. E Paulo encerra mostrando que o maior exemplo de todos foi Cristo Jesus,
que ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele devesse se apegar, mas literalmente abriu mão de tudo aquilo que ele tinha por aquilo que nós precisávamos. Eu e você precisávamos de um Salvador e alguém que estivesse disposto a pagar o preço pela nossa culpa, e Jesus Cristo fez isso. Por isso, se você quer ser um discípulo de Jesus e quer seguir os mandamentos e os passos dele, que amou ao próximo, você também precisa considerar os outros superiores a você mesmo e também considerar aquilo que é a respeito deles e não somente do que é seu. Então, por mais difícil que isso seja, e eu também confesso que tenho dificuldades nisso, nós precisamos buscar sermos igual a Jesus foi e como nosso mestre nos ensinou, por mais difícil que isso seja. Eu espero que esse vídeo não desencoraje você, mas te incentive a continuar buscando esse tipo de amor que Jesus teve por nós, esse amor que Jesus teve por você, para que você também ame ao seu próximo.